pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui o professor Daniel, mais uma vez, com a nossa aula agora de microbiologia. Iremos falar sobre um assunto que hoje tem sido muito falado, que são os vírus, né? Hoje vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Lembrando que eu falo aqui pela Escola Biotech, né? Que é mais uma aula nossa aqui pela Escola Biotech. Minha apresentação é assim porque essas aulas estão ficando pelo YouTube. Eu sei que outras pessoas além da escola estão assistindo a essas aulas. Então, como elas estão disponíveis ao público, então talvez até você que não conheça a escola, talvez seja uma oportunidade de você nos conhecer através do nosso trabalho, né, também nas redes sociais. Vamos lá, sem enrolação, começando a nossa aula. Essa aula, pessoal, inicialmente, eu quero pedir para vocês que vocês façam anotações enquanto vocês assistem a essa aula. Então, pausa, anota aquilo que vocês considerarem importante, tá? Eu pretendo fazer uma aula bem curta, espero que saia da forma que eu pretendo fazê-lo. Então, em tempos de coronavírus, a gente tem ouvido falar muito nos vírus, né? E é justamente esse o nosso assunto de hoje. Embora nós não iremos falar especificamente de coronavírus, né? Na realidade, os nossos exemplos aqui, eu vou usar como exemplo um vírus que não causa nem nenhuma patologia no ser humano, mas a gente vai acabar falando sobre alguns tipos de vírus, tá? Eu coloquei para vocês naquele PDF alguns vírus que não vão aparecer aqui, mas vocês já os têm lá, tá bom? Lembrando que os vírus eles têm diversas formas, né? Diversos tamanhos, né? E estruturas, né? Também alguns têm um tipo de estrutura, outros outro tipo de estrutura, apesar de que os vírus normalmente compartilham estruturas semelhantes entre eles. Vocês vão entender isso melhor, tá bom? Então, para início da nossa conversa, os vírus normalmente eles não são considerados células, tá? Por muitos autores, eles não são considerados seres vivos, perdão. Por quê? Por não possuírem células, então eles são acelulares, né? Então, se eles são acelulares, isso quer dizer que eles também não podem ter um metabolismo, né? Porque para que a gente tenha, por exemplo, nas nossas células, para o nosso organismo, um metabolismo, nós precisamos de células para que nós possamos ter essa função. Então, os vírus, por serem acelulares, eles também são sem metabolismo próprio. Então, eles não possuem um metabolismo próprio. Só por esse motivo, alguns autores já poderiam considerá-lo como sendo aí não sendo, um ser vivo. Embora vocês vão entender porque alguns autores o consideram como seres vivos, né? Lembrando que os seres vivos precisam ter células, precisam ter metabolismo, né? Precisam ter que seria um ciclo de vida, não é isso? Eles precisam ter outras coisinhas que vocês vão ver aqui que os vírus têm. Vamos lá? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Eles precisam entrar em contato com uma célula para só assim eles poderem ter uma célula. Então, como eles não têm célula, eles entram em contato com uma célula, eles invadem a célula, né? Ou seja, eles colocam ou o vírus inteiro entra na célula, ou eles colocam só parte do seu material genético. Eles escravizam a célula para que a célula trabalhe para ele e multiplique eles, né? E assim como eles infectam. Então, eles são parasitas, porque eles não conseguem viver sem estar dentro de um outro organismo, dentro de uma outra célula. Tudo bem? São, no geral, resistentes a antibióticos. Agora, professor, como assim resistente a antibióticos? Se a gente está sabendo aí que estão tratando o coronavírus com antibióticos. Exato, algumas viroses são sim tratadas com antibióticos, né? Isso porque a gente tem antibióticos de largo espectro e, por vezes, alguns vírus também se mostram sensíveis a esses antibióticos. Então, normalmente, são resistentes a antibióticos. Não quer dizer que são totalmente resistentes a antibióticos, tá bom? Mas, normalmente, em prova, isso daqui é uma verdade, tá? Os vírus aqui, isso daqui e isso daqui faz com que os vírus sejam considerados, por alguns autores, seres vivos. Então, eles podem evoluir e sofrer mutação.
assim como os seres vivos podem fazer, né, que nós evoluímos e sofremos mutações, os vírus são capazes de fazer isso, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma mutação, né, e de uma evolução. Vocês ouviram falar que tem tomar vacina todos os anos, né, para influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe. Por que tem que tomar todos os anos se você já tomou? Quer dizer, o teu organismo fica imune a ele só por um ano? Na verdade, ele é um vírus muito mutante, o vírus da influenza. Ele sofre mutações rapidamente. Isso faz com que o nosso organismo, que já ganhou uma defesa contra ele, para a mutação dele, nós não temos ainda uma defesa. E é por isso que ele se muta, justamente para poder continuar parasitando o nosso sistema respiratório. Tá bom? Outra característica que alguns autores consideram os vírus como seres vivos é pelo fato de eles possuírem DNA ou RNA. Tá? Então, eles possuem material genético. Isso faz com que alguns autores considerem eles como seres vivos, porque só os seres vivos possuem DNA ou RNA. Tudo bem? Outra característica dos vírus é que eles têm a forma de vírion. O que seria a forma de vírion? Vírion, na verdade, é quando o vírus ele é uma partícula. Ele é só uma partículazinha, tá? Viral. Ele não é um vírus ainda, ele é uma partícula viral que fica fora da célula, ele não está na célula, porém com o poder de infectar, ou seja, assim que uma célula entra em contato com ele, uma célula em que ele tem receptores para essa célula, ele consegue invadir essa célula, tá? Vocês vão entender essa parte dos receptores daqui a pouquinho, eu já explico para vocês. Composição básica das células. Então, o que compõe as células? As células são feitas do quê? Elas são feitas basicamente de proteína e ácido nucleico, tá? Então, eles têm lipoproteína, glicoproteína, né? E ácidos nucleicos. Então, proteínas e ácidos nucleicos. Tudo bem? O que é ácido nucleico? Então, ácido nucleico é DNA ou RNA. Perfeito? Vamos seguir, então. Aí aqui estão algumas estruturas, né, dos nossos vírus. Dos nossos não, né? Eu estou fora deles. Dos vírus. Então, os vírus eles podem ou não possuir esse revestimento externo aqui, tá? Esse revestimento nós chamamos de envelope ou invólucro, tá? Pode ser chamado de envelope ou invólucro. Na verdade, eles também podem ser chamados de envelope por alguns autores, tá bom? E esse envoltório aqui, né, esse envelope, seria uma espécie de cápsula bacteriana, na verdade é um campo de força, vamos dizer assim, dos vírus, né, que tanto protegem ele contra o meio ambiente, como também facilitam que ele tenha acesso às células. Por quê? Porque eles têm, aqui nesse envelope, eles têm essas estruturazinhas aqui, e essas estruturas são proteínas, né? São glicoproteínas, que são receptores, tá? Esses receptores são eles que fazem com que a célula consiga, a bactéria, os vírus consigam encontrar especificamente aquela célula que ele vai infectar. Então, por exemplo, a gente está falando aí muito, né, do coronavírus, né? Coronavírus a gente já viu que ele tem essas coisinhas aqui, vocês já devem ter visto isso. Então, isso daqui são receptores, então ele entra em contato com a célula hospedeira através disso daqui. Então, por exemplo, esses receptores aqui estão são específicos, né? Eles são muito ligáveis às células do sistema respiratório dos seres humanos. Então, nosso sistema respiratório, as células do nosso sistema respiratório, ao entrar em contato com esses receptores aqui, esses receptores conseguem rapidamente se ligar a essa célula, é onde o vírus vai começar a infectar as nossas células. Já falo para vocês como ele faz isso. Então, o envelope, gente, ele é composto de lipoproteína. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre lipoproteína. Então, as nossas células, por exemplo, elas são fosfolipoproteicas, aquele mosaico fluido, não é isso? Então,
elas têm fósforo, lipídio e proteína. Então, fósforo e lipoproteínas, não é isso? Essas lipoproteínas, gente, existem alguns autores que acreditam que quando os vírus eles ocupam uma célula, quando eles destroem a célula do hospedeiro, eles levam parte da membrana citoplasmática da célula do hospedeiro. E essa membrana, ela é lipoproteica, e é por isso que essa estrutura também é lipoproteica, tá bom? Não sei se vocês conseguiram entender. Essas estruturazinhas que eu falei agora para vocês, que são os receptores, eles são formados por glicoproteína, tá bom? Então, são glicídios associados a proteínas, tudo bem? Bom, e aí não sei se vocês conseguem ver que tem várias bolinhas aqui, né? O que são essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são todas elas proteínas. Essas proteínas elas se organizam de forma que elas possam formar uma estrutura chamada capsídeo, tá? Então eles se organizam para formar o capsídeo. E aí, quando elas se organizam dessa forma, essas proteínas passam a se chamar capsômeros. Então, quando as proteínas se agrupam, formando um capsídeo, essas proteínas se chamam capsômeros. Conseguiram entender? Continuando aqui, dentro desse capsídeo, né, a gente vai encontrar algumas enzimas aqui dentro e também o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA. Quando eu falo material genético, é a mesma coisa que eu estiver falando de um ácido nucleico, tá bom? Porque o DNA e o RNA, ambos são ácidos nucleicos, né? Então, dentro do capsídeo, nós encontramos o material genético dos vírus. E, além disso, aqui dentro nós temos algumas enzimas, tá? Esse espaço aqui, onde não tem o material genético, onde não tem o ácido nucleico, DNA ou RNA, a gente chama de cerne, tá bom? Ou cerne ou core, mas é mais conhecido como cerne. Então, esse espaço aqui, onde tem essas enzimas, a gente chama de cerne. Mas, então, aqui, falando sobre o nosso capsídeo, quando nós temos a junção capsídeo mais ácido nucleico, tá bom? Nós temos aqui, ó, uma composição que é chamada de nucleocapsídeo. Então, a junção de capsídeo mais ácido nucleico igual a nucleocapsídeo, tá bom? Então, é uma combinação aqui de ambas as partes. Correto? E é esse material genético aqui que, após o receptor entrar em contato com a célula, esse material genético aqui que vai invadir a célula hospedeira, fazendo com que a célula trabalhe em função dos vírus, tá bom? Continuando aqui, a gente vai falar sobre reprodução dos vírus. Vou utilizar aqui o exemplo de um vírus chamado bacteriófago T4, tá? Ou fago T4. O bacteriófago, gente, ele é um vírus que ele parece um robozinho. Depois vocês deem uma pesquisada nele, eu até deixei naquele material que eu mandei para vocês. Ele assemelha-se muito a um robozinho, tá bom? Ele é um vírus que ele ataca células bacterianas. Ele é chamado de bacteriófago justamente por esse motivo. Lembrando que fago, eu já falei isso para vocês, mas lembrando que fago vem de fagia, vem de comer, não é isso? Então, bacteriófago é um vírus que come bactérias. Então, ele entra em contato com a bactéria, ele coloca o material genético dele que está aqui, esse vermelhinho, ele coloca dentro da bactéria, e aí, no seu ciclo de reprodução, ele pode ter dois caminhos, tá? Um caminho a gente vai chamar de lisogênico e o outro caminho a gente vai chamar de lítico. Qual é a diferença do lisogênico para o lítico? O lisogênico também pode ser chamado de provírus ou prófago, tá? O lisogênico, prófago quer dizer antes de comer. O lisogênico, o vírus, depois de ter invadido com o seu material genético, né? No caso aqui do bacteriófago é DNA, tá bom? Depois de ter invadido a célula bacteriana, o material genético dele fica aqui, mas ele não faz nada, ele só fica ali aderido
ao cromossomo bacteriano, tá? Os filamentos cromossômicos da bactéria, tá bom? Mas ele não faz nada, ele fica ali latente, tudo bem? E aí, depois de um tempo, ele vai para um outro processo, chamado de indução esse processo, tá? Quando ele fica aqui um tempo latente, não faz nada e passa para o processo lítico. Lítico é quando os vírus eles começam a se reproduzir dentro da bactéria. Na verdade, eu estou usando a bactéria aqui, mas serve para outros vírus também, né? E aqui, vamos supor, vai para o coronavírus, seria uma célula humana, tá? Só para vocês entenderem. A gente, na verdade, não tem total esclarecimento de como o coronavírus funciona, mas um vírus bem conhecido que faz isso daqui seria, por exemplo, o vírus do HIV. O vírus do HIV ele fica um período latente, pode ser até de anos em latência, e depois de um tempo ele começa a agir, né? E aí, gente, o que acontece? O material genético aqui do vírus ele começa a se ligar ao material genético da bactéria. Ele vai começar a fazer com que a bactéria produza dentro da célula dela vários vírus iguais àquele anterior. E quando isso daqui estiver cheio de vírus, ele vai arrebentar e esses vírus vão sair do interior da bactéria, podendo aí infectar outras células, tá? Se fosse um organismo multicelular, né? Ele poderia infectar outras células. Vamos supor que nem um ser humano, ele invadiria outras células porque ele estaria na corrente sanguínea, tá? Nesse caso aqui, não, ele vai ter que encontrar outra bactéria, mas normalmente elas vivem em colônias, tá? Então, onde tem uma bactéria, tem uma outra bactéria amiguinha dela. E aí, pessoal, eu vou deixar esse diagrama aqui para que vocês entendam um pouco mais, né, sobre como que acontece a infecção, né? Quando o vírus se liga à célula hospedeira, a gente chama esse processo de adsorção, o processo de se ligar à célula hospedeira, né? Aqui, ó, célula hospedeira, tudo bem? Depois ele invade a célula. Neste caso específico, ele invade a célula com o envelope e tudo. Lembrando, gente, aqui eu esqueci de falar uma coisa. Aqui eu falei de uma célula que tem envelope. Não necessariamente ela vai ter envelope. Tem células que não têm, tá bom? Quando a célula não tem envelope, tá? Ela é igualzinha. Só o que não... A célula não, perdão, gente, estou falando célula. O vírus, quando o vírus não tem envelope, ele é igualzinho. Com uma única diferença, que ele não tem isso, tá bom? Então é bem simples, tá? Ele não tem um envelope. Então aqui, no caso deste vírus, ele invade com o envelope e tudo, tá bom? E aí ele joga dentro da célula o seu capsídeo, tá? O seu capsídeo se divide, acontece a replicação, a expressão genética, onde ele começa a jogar o material genético dele, né? E faz cópias do seu genoma dentro da célula, tá bom? Começa também a jogar proteínas que estão ali dentro do seu capsídeo na célula hospedeira, tá bom? E aí eles vão utilizando aqui, ó, o ribossomo da célula hospedeira para poder criar, então, o conjunto aqui, ó, material genético mais proteínas, criando novos vírus. Esses vírus eles se multiplicam aqui dentro. A gente fala que esse processo de criar novos vírus a gente chama de montagem, tá? Eles começam a criar vários vírus aqui dentro, então são tantos vírus, que uma hora a célula arrebenta, ela lisa, ela quebra, né? Ela entra em lise. Quando ela quebra, ela libera, num processo que a gente chama de liberação. Ela libera vários vírus que eles estão aptos a infectar novamente. Tá bom, gente? Gente, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço para que vocês entrem em contato. Tá bom? Bons estudos para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.